Paz do Senhor, tudo bem? Então, hoje eu vim falar do princípio de autogoverno. O que é o princípio de autogoverno? Deus nos deu a capacidade de decidir as coisas, de a gente ter autocontrole sobre nossas vidas, sobre as nossas decisões, tudo o que a gente faz, né? Então, eu vou contar uma história, tá? Eu trouxe aqui hoje, convidado, esse é o Claudio Honor. Olha o Claudio Andor, todo bonitinho, né? Arrumadinho. Então, o que acontece na vida de Claudio Andor? Ele sempre passava na mesma rua e tinha umas crianças lá que elas falavam umas coisas que deixavam ele zangado. Então ele passava, as crianças falavam assim: Claudianor, cabeça de espanador. Ele ouvia e ele ficava muito bravo. Ele ficava com uma raiva daquelas crianças e ele ia e ele corria atrás das crianças, ele brigava, ele falava um monte, mas não adiantava. Era todo dia daquele mesmo jeito. E depois que ele falava um monte para as outras crianças, ele se acalmava. Ele voltava, né? E no outro dia era a mesma coisa. Cada dia as crianças falavam uma coisa diferente sobre ele, inventavam uma coisa. Outro dia eles falavam assim: Claudianor, filhote de encanador. De novo, ele se estressava, ele ficava bravo, muito bravo, e falava um monte, e corria atrás das crianças. E lá, de novo, a mesma história todo dia. Depois, ele se acalmava. Depois que ele estourava, né? Ele se acalmava. Mas o Claudianor, ele ia na igreja. E ele estava começando a entender as coisas. E ele começou a aprender sobre o autocontrole. Quem governa a nossa vida é Deus. E Ele quer que a gente aprenda a controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos. E mesmo que uma coisa que talvez a gente não goste, né? Como era o caso do Claudianor, mas ele aprendeu a se controlar. E o que acontecia? Ele passava na rua, as crianças falavam aquelas coisas e ele fazia que nem ouvia. Entrava por um ouvido e saía por outro. Então ele foi aprendendo a se controlar. E ele foi ficando mais tranquilo. E ele não respondia àquelas crianças, ele não fazia nada. E com o tempo, aquelas crianças foram percebendo que ele estava diferente. E ele não revidava mais, ele não falava nada. E aquilo foi ficando sem graça, aquelas crianças pararam de fazer aquelas piadinhas com ele. E ele percebeu que ele se controlando, os outros não iam fazer aquilo com ele. E ele conseguiu se controlar. E isso a gente aplica na vida da gente também. Acontece muitas coisas, né? Tira a gente do sério às vezes, mas a gente tem que aprender a ter autocontrole. E isso vem de quem? Vem de Deus, através do Espírito Santo. Ele nos ajuda a se controlar diante de muitas situações que acontecem, né? Não só nesse caso que aconteceu com o Claudio Honor, mas em muitas outras situações também. A gente tem que se controlar, na questão da comida. Ai, tem aquela comida que eu gosto muito. Ai, já comi um monte e já enchi, já estou satisfeita. Mas, eu preciso comer mais porque amanhã não vai ter dessa comida. Mas eu preciso comer? Não, eu não preciso porque eu já não estou mais com fome. É o autocontrole que eu vou ter. Vou colocar em prática o autocontrole. Eu não vou comer mais porque eu não preciso. E isso é uma coisa que a gente pode usar na vida da gente, toda a nossa vida, em várias situações, né? Se a gente tem que pensar sempre dessa forma, pensar antes de agir. Então, eu penso, depois eu coloco em prática, né? Então, é isso que a gente tem que aprender. E aqui em Provérbios, capítulo 25,
versículo 28, diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. O que quer dizer isso? Se uma cidade que está com os muros derrubados, qualquer um vai entrar naquela cidade e vai fazer o que quiser. Vai fazer coisas ruins, vai roubar, vai matar. Então, se a cidade tivesse muros, o que é um muro? É a proteção. Assim é o autocontrole nosso. O nosso autocontrole é a proteção que a gente tem sobre nós. Então, com isso, a gente usa na nossa vida esse autocontrole para não sair brigando com todo mundo quando falam coisas que a gente não gosta. A gente vai aprendendo a se controlar, porque sempre vai ter uma situação ou outra que vai acontecer esse tipo de coisa. Então a gente tem que aprender a se controlar. Amém? Então que Deus te abençoe e que essa palavra possa edificar a sua vida. Amém?